Está entrando no ar mais um TV Spoilers. E no vídeo de hoje vamos falar de 5 séries baseadas em fatos reais, que parece coisa de ficção, mas é pura realidade. O primeiro deles é o caso de Didi e Gypsy. Didi era uma mãe maravilhosa que tomava conta da sua filha e largou tudo para cuidar da sua filha doente. Até aí tudo normal, não é? Existem mães que largam tudo para cuidar das suas filhas doentes, ou não. Mas esse caso é mais macabro do que parece. Por quê? Didi foi encontrada morta em sua casa, assassinada. Quem mataria aquela mulher e ainda sequestraria a sua filha cadeirante? Esse caso tomou uma repercussão enorme, porque foi constatado que a mandante do crime era sua própria filha cadeirante. Didi seria uma mãe maravilhosa para uma filha doente. Acompanhe esse caso com a repórter Naira após a vinheta. Olá! Então, essa história aconteceu no ano de 2015 e acabou virando série de televisão intitulado The Act. Mas antes que eu mostre a respeito desse caso, para você que é novo aqui no canal, se inscreve. Tá de brincadeira. Até o passarinho. Pera aí, passarinho. Pera aí. Mas antes que eu mostre a respeito desse caso, para você que é novo aqui no canal, se inscreve para fazer parte do nosso clubinho maravilhoso que é o canal Ariartes. Inclusive, tem um vídeo aqui chamado Além das 7 Formas de Artes, que a Ariana explica o que podemos fazer dentro desse canal, que não é só arte relacionada a trabalho manual, temos arte do cinema, que é o que estamos fazendo agora. Tem várias formas de artes que a gente vai abordar aqui nesse canal, tá? Então aproveita também e curte o vídeo, compartilha com seus amigos e ativa a notificação que é para poder receber as informações de quando vídeos novos chegarem ao ar, tá bom? Agora vamos sim soltar aqui a série The Act, na tradução, o ato. A princípio, The Act começa ilustrando o relacionamento conturbado de mãe e filha, Gypsy e Didi. A série não esconde em momento algum que Gypsy, na verdade, não tem nenhum problema de saúde e é extremamente capaz de se virar sozinha, ao contrário do que a mãe falava. Didi consegue convencer a todos da doença da filha, inclusive médicos, vizinhança e a própria Gypsy. Ambas foram beneficiadas por instituições de caridade, conseguiram viagens para a Disney, casa, benefícios do governo, entre outros. A menina era raquítica, com 21 anos aparentava ter 10 anos, era o que Didi dizia, que ela tinha a idade mental de uma criança. Didi proibia a menina de usar o computador, suas redes sociais eram em conjunto. Você acha que acabou? Só que não. A história ainda se torna mais macabra. Gypsy entende que ela não conseguiria se libertar se não fosse a única saída a morte da própria mãe. E assim, Gypsy, então, consegue comprar um computador escondido e cria uma rede social em segredo, entrando em salas de bate-papo. E aí ela conhece um rapaz, por nome Nicholas. Eles conversam por alguns anos, até que Gypsy tem a ideia de matar a própria mãe. Na noite do crime, Nicholas entra em casa, comete o ato e saem juntos para a casa dos pais dele. Essa série estreou em 20 de março de 2019, uma série criminal que foi baseada em fatos reais. Esse crime aconteceu no ano de 2015 e o bizarro dessa história toda é que tem cenas que são muito parecidas. Inclusive, temos que dar até os parabéns às duas atrizes que interpretaram mãe e filha.
A que fez a Gypsy é aquela atriz da Barraca do Beijo. Ela teve que raspar a cabeça, teve que treinar bem a voz para ficar com aquela voz bem fininha, porque eu não sei se vocês se lembram desse caso, mas esse caso ele repercutiu muito no mundo. E eu me lembro, antes de ser descoberta, um vídeo delas que inclusive mostra no documentário da HBO, que fala a respeito quando ela ganha a casa e tal. Eu cheguei a assistir isso e tem fotos, imagens dela, e ela realmente parecia muito doente. Para vocês terem noção, a mãe chegou a colocar um tubo de alimentação, ou seja, ela não comia pela boca. Tinha muitas doenças que a mulher listava que a menina tinha, e eu não entendo como é que os médicos não descobriram a realidade. É tão bizarro, você não consegue compreender que esse caso realmente aconteceu. Ou seja, se a mãe não morresse, a menina podia morrer, e a história acabou assim de forma terrível, porque você não espera que isso fosse acontecer. E tem uma cena dela quando ela é pega pela polícia, que ela tá dentro de um quartinho, e aí reproduzem no filme essa cena com a atriz, e ficou muito idêntica, ela negando aquilo dali e ficando como se ela estivesse bem chocada que a mãe tinha sido assassinada e que ela não sabe, tal. Mas enfim, essa é a história macabra de The Act. A segunda série é inacreditável. Esse é o nome da série. Esse crime aconteceu em agosto de 2008. Mary Adler, de 18 anos, estava em seu apartamento quando um homem mascarado invadiu o apartamento e a amarrou com cadarços de tênis e a faca apontada para o seu rosto. O trauma indescritível vivido por Mary foi somado a outro, desta vez provocado pela polícia de Linwood, cidade do estado de Washington, nos Estados Unidos. Ela conta o que aconteceu em detalhes quando é pedido pela primeira vez, e então conta de novo pela segunda vez, terceira, quarta vez. No hospital, durante o exame do corpo de delito, tem de contar novamente, e na delegacia mais algumas vezes. Exausta e traumatizada, Mary começa a confundir detalhes e outro, o que, somado com seu comportamento tido como incomum à vítima de estupro e sua infância de abusos, maus tratos, gera dúvida: estaria Mary mentindo sobre o estupro? Apesar das evidências físicas de agressão, Mary é pressionada pela polícia a assinar uma confissão, dizendo que inventou tudo. Se você pensa que acabou, lê do engano. A polícia resolve então processá-la por falso testemunho, além de precisar pagar uma multa de $500 mil para cobrir gastos da corte. Não é comum serem processadas esse tipo de acusação, mas resolveram usar Mary como exemplo. Em paralelo, outra história toma curso cerca de 3 anos depois. De forma totalmente diferente, as detetives do Colorado, Karen Duval, da cidade de Golden, e Grace Rasmussen, de Westminster, conduzem investigações sobre um possível estuprador em série que, ao que tudo indica, violentou Mary. Suspeitou-se inclusive de um policial, uma vez que o criminoso sabia exatamente como eliminar vestígios. Logo, foi descoberto que ele leu um livro inicialmente destinado a policiais sobre como investigar casos de estupros. Nas mãos erradas e lido na lógica inversa, se tornou uma espécie de guia para um estuprador. Preso, o autor dos crimes, junto com seus pertences, nada mais nada menos que as fotos das vítimas violentadas. Entre elas, a primeira que ele estuprou, Mary. Foram 2 anos e meio até que o autor fosse preso em Colorado. Assistida por outro advogado, Mary processa o Estado em $150 mil, que eu achei até pouco para o que ela sofreu, e exigiu um pedido de desculpa formal dos detetives envolvidos no caso. Você vê a diferença, né, de detetives mulheres para detetives homens. Fizeram a menina contar a história não sei quantas vezes. Claro que a pessoa vai perder detalhes, claro que a pessoa vai esquecer as coisas. E como fazer uma pessoa ficar relembrando uma coisa que traumatizou, e para uma adolescente ainda mais? A menina tinha 18 anos, gente. E esse foi
inacreditável. A terceira série é Olhos que Condenam. Esse caso aconteceu no ano de 1989, onde algumas gangues ou pessoas se reuniam no Central Park e faziam vandalismo e tudo mais. 5 garotos estavam no dia e na hora errada quando tudo aconteceu. Uma mulher branca tinha sido brutalmente violentada e ainda agredida e ficou em coma ainda por cima. A violência foi tão grande contra a mulher que ela ficou em coma, mas não chegou a falecer. O próprio estuprador acreditou que ela estava morta e por isso que deixou o corpo lá. E aí ela foi encontrada com vida e foi parar no hospital e ficou em coma por 12 dias. Então, vocês vão assistir a matéria completa aqui no vídeo. Assim que o corpo da mulher foi encontrado desacordado na mata, a polícia iniciou uma busca nas redondezas e encontraram o grupo de jovens e os 4 foram apreendidos, mesmo sem ter estado no local. Corey Wise acabou seguindo a delegacia para acompanhar o amigo Youssef. É na delegacia que a história ganha corpo e onde os meninos acabam sendo acusados injustamente pelo estupro. Com a ideia fixa na cabeça, a promotora Linda McCray passa por cima da lei e vai contra a ausência de indícios e provas para criar a narrativa que lhe convém, de que os jovens, mesmo sem se conhecerem, praticaram juntos o abuso sexual. Para isso, ela faz com que os agentes pressionem os 4, que na época tinham entre 14 e 16 anos, a admitirem de qualquer jeito o crime. Sem a presença dos pais ou de advogados, fica a cargo de Corey, o único com 16 anos completos. O que nos Estados Unidos quer dizer que uma adolescente já pode responder criminalmente por crimes hediondos. A minissérie é um retrato bastante fiel de um dos piores erros judiciários já registrados nos Estados Unidos, colocando em evidência o racismo, o etilismo presentes no sistema penitenciário do país. Olhos que Condenam estreou em 2019 também e conta essa saga desses meninos. Só saíram da cadeia de fato porque o próprio assassino resolveu confessar o crime. Já tinha pego prisão perpétua mesmo, não ia sair mais da cadeia, então ele resolveu confessar o crime, revelando provas que jamais tinham sido divulgadas pela mídia. E o DNA comprovou que realmente ele era o estuprador do Central Park. E só assim os meninos conseguiram sair da prisão. O estado de Nova York pagou uma indenização no valor de 40 milhões de dólares, que foi dividido entre os meninos e entre os advogados. O pedido de desculpa pelos erros cometidos pelas autoridades nunca veio. A 4ª série, que foi baseada em fatos reais também, é Dirty John. A 2ª temporada narra a relação de Beth e Dan Broderick durante 3 décadas, dos anos 1960 aos anos de 1980. De família católica, Beth foi criada para ser uma dona de casa exemplar, à espera de um marido idôneo. Em 1965, ela conheceu Dan na universidade. Com o passar do tempo, Dan se dedicou aos estudos, medicina e direito. E Beth, uma mulher correta e dedicada, se tornou a provedora da casa, inclusive bancando o marido. O casamento começou a desandar assim que ela desconfia que Dan estava tendo um caso, o que acabou sendo verdade. Após as batalhas jurídicas que fizeram o divórcio deles virar objeto de estudo até hoje. Enfim, se separaram. A separação tornou a vida de Beth um inferno. A disputa foi conturbada. Dan usou todo o seu conhecimento para que fosse impossível que Beth ganhasse. Mesmo que Beth alegasse que ela havia sustentado Dan e a família enquanto ele fazia faculdade, inclusive sendo responsável pela criação dos filhos, a história real, o ex-marido foi tirando muito dinheiro que Beth tinha direito. Em 5 de novembro de 1989, Beth Broderick foi até a casa do casal e assassinou os dois com um revólver calibre 38.
Muito se especulou na época porque ela chegou a pegar 32 anos de cadeia, ou estão vendo ainda se não vai ser prisão perpétua. Mas o cara fazia de tudo para que a mulher parecesse maluca. Ele multava ela por várias coisas, não permitia que vissem os filhos, tirou tudo dela. Aqui do lado de fora a gente pensaria: desista, mulher, pra quê? Larga esse homem, esquece esse homem da vida e vai seguir sua vida e tal. Mas não é bem assim. Quem vive a história, né? Sei lá, não dá nem pra você julgar. Mas enfim, agora a última seria Narcos, que também foi baseado em fatos reais. Assista o vídeo. A série acompanha 2 agentes na caçada por Pablo Escobar, o maior traficante da história da Colômbia, e outros líderes do tráfico. Escobar também era conhecido por ser um homem de família e reverenciado pela população mais pobre como um tipo de Robin Hood. As 3 temporadas foram focadas no império das drogas da Colômbia. Baseadas em fatos reais, a série retrata as origens do tráfico de drogas no México e conta como surgiram os maiores narcotraficantes da história do país. Claro que nem tudo que é baseado segue a linha verídica na televisão, até porque a história do Pablo Escobar é rodeada de muitos mitos, principalmente por ser adorado por muitas pessoas. E essas foram as séries que eu indico para vocês assistirem se vocês gostam de filmes e séries baseados em fatos reais. Essas são algumas que vocês podem assistir e ficar bem atônitos. Mas é isso, gente. O nosso TV Spoiler está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi feito com muito carinho. E claro que tem muitas séries que eu poderia falar aqui, mas o vídeo ia ficar longuíssimo, então eu resolvi falar só dessas 5. Mas tem vários outros. Basicamente eu coloquei nessas 5 as criminais, a que tem a ver mais com crimes, mas tem outras também que foram super extraordinárias que talvez, quem sabe, eu faça um vídeo pra vocês falando dessas séries, mas por hoje é só, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau!